Aí Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Está no ar o nosso Aí Sim na Orla, uma realização do Aí Sim Podcast e do Rola na Orla, o seu site de fotografias esportivas. A gente se juntou e desenvolveu aqui esse projeto para levar até vocês uma temporada de 5 episódios incríveis, onde a gente vai trazer empresários que vão falar para vocês sobre esse ecossistema de saúde, de alta performance, como isso impacta nos negócios. Então essa galera maluca que muitas vezes se acorda ali às 4 horas da manhã para poder fazer o seu dia mais diferente e mais produtivo. Esse episódio ele tem o patrocínio do Coco Bambu, Beira-Mar, que é onde a gente está realizando aqui esse episódio com esse visual incrível que vocês vão acompanhar aqui com a gente. Também tem o patrocínio da Trio de Viagens, a Trio de Viagens, que é uma agência focada principalmente em você, corredor, que quer correr a sua primeira maratona, quer correr sua maratona fora de Fortaleza. Então, o pessoal da Trio de Viagens tem sempre condições exclusivas para formar grupos de corredores. E a gente tem também a 2P Treinamentos, que leva até você aquela qualificação para a sua equipe comercial. Você que está com dificuldade de bater meta, o pessoal da 2P Treinamentos ajuda vocês. A nossa equipe está aí para auxiliar vocês a bater meta consistentemente. E a gente também tem o apoio da Agência Fronteira, que prepara todos os conteúdos, todos os materiais de divulgação e é responsável pela nossa identidade visual e a comunicação da 2P Treinamentos, do Aí Sim Podcast e de tantas outras grandes empresas do nosso estado. Então, sem mais delongas, vamos falar do nosso convidado de hoje, que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para saber quem vai estar aqui conosco. Brincadeira, eu sei que vocês não estão ansiosos não, porque a gente já divulgou quem era que ia estar aí com a gente. Mas vamos lá, ele que é o homem por trás da Trio de Viagens, a agência que transforma simples roteiros em experiências inesquecíveis, seja para quem quer correr uma maratona, seja para quem quer explorar a América do Sul. Hoje ele vem contar histórias e dividir aprendizados sobre turismo, empreendedorismo e a arte de viver experiências de verdade e um pouquinho de corrida também. E na vida pessoal, ele é o marido da Cássia, mais conhecido como o pai da Mariana, é meio maratonista, apaixonado por esportes. Pessoal, recebam ele, Fred Araújo. Seja bem-vindo ao Aí Sim na Orla, meu amigo. Bom dia, obrigado aí pelo convite, super feliz em estar aqui. Será um bate-papo bem legal, estou bem aqui motivado, né, para a gente fazer essa manhã de bate-papo. Boa, Fred. Fred, vamos lá, cara. A gente tem uma pergunta que a gente normalmente faz no Aí Sim, que é quem é a pessoa, né, o Fred, né, por trás do negócio. Então, para a gente conhecer um pouco mais o Fred, quem é esse cara? Pronto, eu sou um cara, primeiro, gosto muito de ajudar as pessoas, então, assim, desde muito novo eu sempre tive esse jeito de sempre estar buscando ajudar as pessoas. Sou um cara bem família, sou um cara apaixonado pela minha família, sou pai da Mariana que você falou agora, né? Sim. Um ano e meio de idade, então assim, Que benção. é um negócio que me deixa bem família. E sou um cara assim muito focado, disciplinado nas minhas coisas, tanto profissionalmente como pessoalmente. Eu acho que me descreve um pouco como é que eu sou. Boa. E Fred, a gente vê hoje dentro desse mercado de passagens um movimento muito forte da história de vender passagem mais barato. E o Fred caminhou para um outro lugar que é o lugar da experiência. Então, quando foi que o Fred entendeu e como foi que você entendeu que o jogo estava em proporcionar experiências diferentes para os seus clientes? Pronto, Lucas, você falou que você pode comprar uma passagem, sair com o seu bilhete. Isso todo mundo assim acaba conseguindo fazer, né, pela internet. Mas o que é que eu faço, né, na nossa agência lá? A gente faz uma construção da viagem em conjunto. Acho que não é só a agência nem só o cliente. Conversa, identifica como é que ele quer fazer aquela viagem, a gente vai construindo. Então, a gente faz essa construção, pega todas as informações e aí dá todo o suporte antes, durante e depois. Então, isso é um lema da nossa agência, de que ele vai comprar com a gente e vai ter toda essa questão de experiência início, meio e fim. Então, ou a pessoa vai fazer uma viagem como para maratona agora, então precisa ter muitas informações que a gente consegue junto identificar qual é o horário, qual é o local que ele vai precisar se hospedar. Então, acho que
não é só comprar passagem, mas todo o backup, todo o suporte que existe com a nossa agência. Massa, cara. E você, né, quando eu fiz a sua apresentação, assim, você se segmentou aí nessa questão, né, que o pessoal já chama aí de maraturismo, né? Verdade. Que é o pessoal que aproveita, né, um calendário de corridas ou para correr sua primeira maratona e aproveita para fazer uma viagem, para fazer um roteiro de turismo aí. Da onde foi que despertou em você esse interesse de focar nesse movimento para os corredores? Primeiro, a paixão que eu tenho pelos esportes, tá? Então, sempre tive essa paixão e a paixão por viajar. Então, eu falei, poxa, dá... Só um parênteses, você corre há quanto tempo, Fred? Então, eu corria desde meus 18 anos até Ah, os 30 anos ali, fui militar, então tinha a corrida já inserida na minha rotina. Depois dei uma parada, né? Muito trabalho, e acabei não conseguindo focar nas corridas e há 2 anos eu voltei a correr e aí agora já tenho uma assessoria de corrida, então estou firme e forte há 2 anos, bacana. sem parar e é meu objetivo nunca mais ficar nenhum momento sem parar. Tá, desculpa interromper, pode continuar. Isso, então eu fiz essa conexão, né, da paixão pelos esportes, principalmente pela corrida e pelas viagens. Eu identifiquei que outras pessoas também gostam disso. Sim. E aí nasceu realmente a expressão maraturismo, então eu, né, estou inserido nesse meio das corridas e comecei a conversar com as pessoas, pô, eu quero fazer minha primeira corrida, meu desafio, estou fazendo 10, quero fazer um 21, pô, eu tenho um objetivo de sair de uma meia para uma maratona e quero um local para fazer isso. Então eu falei, poxa, vai acontecer muitas maratonas, então Sim. é esse ponto, né? Eu identifico essa necessidade e aí eu vou fazendo toda uma conversa identificando. Teve o Rio de Janeiro agora, então tinha que identificar qual era a distância que ele ia correr. Ele ia ficar hospedado em qual local, porque dependendo da distância Da era prova, a maratona. largada era de um lugar diferente, né? Exato. Ele ia fazer o retorno logo após a corrida. Tem outras pessoas que falaram, Fred, eu preciso de um dia de descanso, então vamos colocar a volta para depois. Eu quero depois curtir a cidade, eu quero turistar na cidade. Então é essa junção das duas coisas, né? Você ir para um lugar novo, você praticar o seu esporte favorito. Então, assim, se conectou demais e, assim, está crescendo muito. Agora foram aproximadamente umas 50 pessoas espalhadas de várias cidades, de Recife, de Fortaleza, de São Paulo, de Aracaju. Então, assim, realmente... e a pessoa termina essa corrida e já pensa na próxima. Já fala, Fred, eu quero ir para outro lugar, me dá uma dica, vamos organizar logo. É um pouco disso, Lucas. Bacana. E Fred, vocês trabalham também com turismo para empresas, né? Turismo empresarial, viagens para empresas e como é que funciona esse movimento? Organizar uma viagem para uma corrida como essa é a mesma coisa que solucionar um problema para um empresário? Pronto, o que é que eu identifiquei, né? Pequenas e médias empresas, todas que eu fui conversando, fui identificando, não tem um processo claro de gestão de viagens, então às vezes o dono passa aquela responsabilidade para a secretária, para o recursos humanos, para o financeiro, Sim. e aí acaba comprando um valor alto, não tendo um suporte quando dá um problema de um voo cancelado, de uma remarcação. Então são empresários que às vezes as reuniões são remarcadas, alteradas. Então eu, ao identificar isso, conversei com as empresas e elas falaram, Fred, realmente tudo que você falou é o que acontece e aí todo esse processo vem para a gente. Então a gente organiza, identifica os horários, o dia que ele precisa chegar, o dia que a reunião vai começar, o dia que ele precisa voltar. Então ele precisa viajar. Então são coisas um pouco parecidas, mas é todo esse suporte que a gente dá para que não tenha nenhum percalço. Se tiver, tem um backup ali, um suporte dando esse apoio. Sim, rapaz, eu vou compartilhar com você porque eu vivo essa realidade, porque pelo menos uma vez a cada 6 meses eu estou fazendo alguma viagem a trabalho e a maioria delas acaba sendo para São Paulo e tem esse movimento. Aí já é uma formação, aí você precisa, primeiro, ver toda essa questão de logística de voo. Segundo, você precisa se preocupar com essa questão de distância, porque você vai para São Paulo, o trânsito é um caos. Exato. Aí, custo com Uber todos os dias, né? Deslocamento, transporte, fora a questão de tempo, né? Que você vai ter nesse deslocamento. Então, para procurar uma hospedagem mais próxima e fazer toda essa curadoria,
Então, se você consegue delegar isso para alguém e mais, essa pessoa ainda tem a condição de oferecer isso dentro de um preço melhor para você, rapaz, eu brinco que não tem preço que pague, rapaz, porque hoje o maior bem que a gente tem é o tempo. E aí, se a gente consegue aí minimizar essa questão aí de tempo e o trabalho que eu sei que dá para a gente poder organizar isso daí, com toda certeza vai ser uma. E assim, Lucas, eles precisam estar na atividade fim deles, né? Tá trabalhando, focando, né? Que ele consegue ali ganhar o dinheiro, vamos dizer assim, né? Então, ter uma pessoa suportando eles é muito importante. Então, eu conversei com as últimas 3 empresas, eram essas dores. E aí falou, Fred, eu já estou bem desgastado com esse processo, porque o cliente perde o voo, o cliente atrasa, ele não sabe se ele pode levar bagagem ou não, o hotel que ficou ele não gostou, ficou distante. Então, todo esse background que a gente tem, a gente consegue levar para as empresas e está sendo bem legal o feedback delas, tá? Tá? Eu tenho pessoas de uma geração mais velha que a nossa, pessoas próximas, inclusive que têm negócios, que dizem que viajar é besteira. Né? E é uma coisa que hoje a gente já vê, tem outras pessoas que veem a história da viagem com outros olhos. Essa viagem que aconteceu agora, a última viagem que eu fiz, que foi a viagem para correr a Maratona do Rio, assim, foi uma viagem que me deixou completamente transformado por muitas razões. Mas como é que você vê, você que vivencia isso, tanto proporcionando para outras pessoas, quanto você vivencia, porque você é um viajante também, e você é um homem de negócio. Então, como é que você vê tudo isso acontecendo e se conectando de forma que de qual é esse impacto que acontece, que você acredita que acontece na vida ou do empresário ou do próprio viajante? Você acha que existe relação de crescimento, de desenvolvimento entre elas? Como é que você enxerga isso? Existe muito, tá? Muito. Não tem como dizer que você, após fazer uma viagem, você não volta com outros insights, né? Você vai para uma cultura diferente, você vai para um lugar diferente. Então, isso acontece comigo e com outras pessoas. Então, eu volto da viagem falando, pô, pelo menos um insight eu consegui trazer para aplicar no meu negócio. Então, isso aí tem uma conexão. Você não volta da mesma forma, você volta energizado, você volta com várias ideias da cabeça a mil. Então, isso aí é uma pura verdade. Rapaz, assim, eu nessa última viagem, inclusive, que foi a Maratona do Rio, a gente, inclusive, vai ter um episódio exclusivo para tratar sobre isso, que sobre o quanto que transforma uma experiência como uma corrida dessa, que você se desafiar, e você tá num ambiente, num espaço totalmente diferente, a gente está numa cultura conhecendo uma outra cultura, uma outra forma de fazer negócios e ver, por exemplo, foi um evento gigantesco, então como é que você organiza logística, atendimento, funcionamento de um evento para 60 mil pessoas? Certeza. Então, analisar tantos aspectos diferentes foi uma experiência incrível. Eu sei que você estava também lá na Maratona do Rio Tava lá. e eu queria perguntar para você de forma particular, qual foi para você o grande aprendizado desse evento, dessa última viagem para você? Primeiro foi que você tem que ter sempre um foco, um desafio. Então, ao me inscrever para a meia maratona, você tem que se preparar. Então, Sim. foi realmente esse grande insight de se preparar bem para conseguir atingir o objetivo. E lá você vê, né, as empresas trabalhando, os setores, as conexões acontecendo, o network entre as pessoas, a celebração. Então, foi um momento muito bacana, porque eu encontrei, pô, clientes que eu não conhecia pessoalmente, que eram de outros estados, a gente se encontrou lá e a gente trocou ideias. Então, assim, a conexão, a experiência é surreal de você estar num ambiente como esse. Você correu os 21, não foi isso? Foram 21 quilômetros. Tá, vamos falar de corrida? Vamos falar. Assunto bom, assunto Vamos falar que um dá pouquinho de prazer. corrida aí, eu tenho certeza que tem corredor nos ouvindo aí. E pro cara que nunca correu os 21, você já correu quantas meias, o Fred? Foi minha primeira. Foi a tua primeira meia É, maratona. Então, foi. pro cara que vai correr a primeira maratona, qual é o conselho
de um corredor de primeira viagem, um erro que você cometeu, que você recomenda para ele, que você, qual é uma lição que você pode dar para o cara que vai correr uma meia de primeira viagem? Ansiedade deixar de lado, não, né? Vocês veem as pessoas correndo, fazendo 21, 42, você não, eu quero fazer aquilo já. Não, acho que pé no chão, começa com os 5, começa com os 10. Eu fiz vários 10 quilômetros antes para ver que estava preparado. Um auxílio de um professor, de um profissional, de uma assessoria de corrida é fundamental. Eu já era corredor antes, mas não conseguia evoluir, não conseguia passar dos 10, porque na minha cabeça eu ia conseguir fazer sozinho. E não é verdade. Então, minha grande dica é procure um profissional que possa lhe ajudar. Eu, no meio da preparação, algumas falhas eu estava cometendo, e aí eu procurei o profissional para ele me orientar. Então, ele me orientou e foi isso que fez eu conseguir concluir bem, né, sem dor, com os objetivos que eu tinha traçado. Então, acho que um grande ponto é não estar se comparando com ninguém, mas ter um auxílio profissional. E se você, essa questão de correr uma meia maratona, os 21, você tá ali praticamente 2 horas ali, para Isso. alguns mais, para alguns menos, né? Mas você tá ali 2 horas correndo constantemente. O que que correr uma meia maratona te agrega dentro da tua rotina profissional, o Fred? O que é que mexe na tua cabeça? Ou existe para você alguma correlação nisso? Você melhora como pessoa, como empresário através disso? Como é que é isso na tua cabeça? Melhor assim, Lucas, não tem como dizer que não. Porque você, ao estar lá, você vai ter pessoas te ajudando, te apoiando, te dando força, né? Você vai estar com pessoas que estão ao seu lado ali, precisam do teu apoio também. Então, assim, não tem como negar que você vai conseguir buscar muitos insights após fazer uma corrida como essa. Então, eu voltei com a mala cheia de coisas que eu queria implantar após terminar essa minha maratona. Muito bem. Cara, a gente tem uma questão que é a disciplina, né? Da pessoa sair do lugar. Primeiro, a pessoa que é sedentária e que vai começar uma assessoria ou que vai começar a correr. É o movimento. Você teve um outro movimento, que foi o movimento de sair ali, dar esse salto dos 10 para os 21 quilômetros. E existe o movimento do pessoal que tá aqui no seu lugar e às vezes quer realizar um sonho de conhecer um espaço, sair do país pela primeira vez. O que você acredita que move, né, essas pessoas a sair do seu lugar? Né, a sair tanto na corrida quanto do seu espaço e para conhecer um lugar totalmente diferente que nunca visitou. Todo mundo tem um sonho, né? Às vezes você divulga para alguém, para sua família, para seus amigos, às vezes fica para você esse sonho e é o momento de tirar do papel esse sonho. Então você vai e fala, agora eu vou fazer a minha viagem dos meus sonhos, vou, né, me planejar, vou desembolsar uma grana para isso. Então é realmente executar. Então, executar aquele plano, aquele sonho, aquela meta. Cara, quando a gente fala eu tenho uma empresa de treinamento corporativo, né, que é a 2P Treinamentos. E dentro da nossa metodologia de trabalho, uma das coisas que a gente fala para os vendedores é dentro do tripé, para que ele seja um vendedor de sucesso, ele precisa ter fome, e a fome é alimentada por um objetivo pessoal claro. E tem as outras bases do tripé, que é a inteligência emocional em vendas, você gerir suas emoções tanto no processo da venda quanto durante a execução das atividades. E o último, que é a questão técnica propriamente dita. A gente cuidar dos processos e da questão técnica persuasiva, né, que é essencial. Então a gente tem esse tripé. Só que os outros dois não vão para frente se não tiver o primeiro, que é esse desejo de construir ou de conquistar algo. Um vendedor que tem a técnica perfeita e não tem essa fome, ele não vai sair do campo. Ele vai continuar ali no feijãozinho com arroz dele, sem aumentar os resultados dele, porque ele não deseja algo mais. E quando eu ministro os treinamentos nas empresas e eu peço para eles construírem esse objetivo pessoal, claro, uma das coisas que eu sempre digo para eles é:
coloque uma meta de algo material que você vai comprar, mas coloque também um objetivo de uma experiência que você deseja viver. E, obviamente, a experiência que a imensa maioria deles colocam é uma viagem. Uma viagem, exatamente. Porque a viagem, ela amplia horizontes, você tem lugares que você deseja ver, conhecer, tocar algo de perto, enfim, mares de águas claras, né, temperaturas, uma neve que você nunca viu, enfim, e vivenciar tudo aquilo dali, ter aquela conquista, aquela realização, e não só para você, mas você proporcionar aquilo para os seus, para as pessoas que você ama. E uma das coisas que eu digo muito é que quase nunca ou nunca é só sobre a gente, né? É muito sobre o que a gente proporciona para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é fundamental. É uma das coisas que eu digo que move e que não adianta você construir técnica ou a resiliência dentro de um atingimento de meta se não tiver esse pressuposto inicial que é a questão das metas. Né? Faz sentido para você? Total. Você falou tudo que é a verdade, que é a realidade, né? Cara, bacana, Fred. E Fred, cara, sobre rotina, tá certo? Pra gente entender um pouco aqui hoje como é que funciona essa rotina do Fred. Como é que é isso de manter uma atividade física que no fim das contas exige bastante, né, de energia, de tempo, e tocar o negócio? Essas coisas, uma coisa não acaba atrapalhando a outra? Como é que é isso? Na tua rotina, no teu dia a dia? Na verdade, não atrapalha, ajuda demais. Porque tem as rotinas de corrida, né, que são de treinos 3 vezes na semana. Então, você acorda cedo e aí você tem um grupo ali que vai fazer aquele mesmo objetivo. Então, você, até que não tiver com vontade, que não tiver querendo ir, você, pô, eu vou pela galera, vou, porque eu preciso, todo mundo ali já incentivando. E aí, você realiza o treino e aí é aquele famoso, né? Você CPF forte, CNPJ forte. Então, depois que começa o dia de trabalho, você está totalmente energizado, totalmente com foco, com vontade, com motivação. Então, assim, realmente me ajuda demais e aí eu consigo trabalhar bem. O tempo, assim, voa literalmente e você termina o dia assim, poxa, valeu. Hoje o dia, assim, teve realmente 20 horas de aproveitamento, vamos dizer assim. Muito bom, cara. Não sei se com você é a mesma coisa, né? Rapaz, eu tenho o pessoal me chama meio de anormal, né? Mas assim, não tem muita anormalidade, não. A questão é só que eu sou um cara de hábitos mais diurnos do que noturnos. Sempre fui. Eu sempre fui um cara de acordar muito cedo. Mas desde muito novo, era uma coisa que o meu pai acordava cedo. Eu tenho uma lembrança muito forte que as corridas de Fórmula 1 aconteciam muito cedo, né? Então, eu assistia muita corrida, né? No tempo do Ayrton Senna, né? Eu assistia muita corrida de Fórmula 1 com meu pai. E o meu pai tinha os hábitos de assistir a corrida de Fórmula 1 lá no Florida Bar. Né? Acordava cedo, né? E quem estava acordado dentro de casa ia. E a gente viu a Fórmula 1 num bar, não nesse local. Ia ver a Fórmula 1 nesse bar, que onde tinha uma panelada. Então, eu desde cedo comia panelada, acordava cedo e assistia a Fórmula 1. Então, envolvia esporte, né? Um hábito de alimentação zero saudável ali na época, né? Mas tinha ali uma construção de conexão e um hábito que ia acontecendo ali, mas que só acontecia porque eu já acordava cedo. Então, sempre foi assim. Então, para mim, quando o pessoal diz, vai acordar às 5 horas da manhã para fazer uma atividade física, cara, acordar cedo sempre foi natural. É só eu ocupar esse espaço aqui com alguma coisa. Então, comigo funciona do mesmo jeito. Mas é aquela coisa, algumas pessoas estranham, porque o pessoal às vezes chama a gente para uma balada, alguma coisa à noite, e mesmo quando dá 10 horas da noite, os olhos já estão vermelhos, já está pesando, já a mesma coisa, Lucas. Comigo acontece a mesma coisa, né? Esse horário assim já é hora de estar se preparando para dormir, porque no outro dia vai acordar cedo de novo e você vai fazer aquilo, mas assim, quando termina, assim, a energia tá lá nas alturas e a produtividade aumenta, Sim. cara. Aumenta. Quando eu tava num momento ali que eu não tava me exercitando, né, não tava da mesma forma, não tava na mesma motivação, né? Acabava ficando mais cansado. Então, assim, depois que eu voltei de vez e não larguei mais, a
a vida está bem melhor, a qualidade de vida é surreal. Bacana. E viagem com corrida. Estamos entrando aí no segundo semestre. O que é que tem aí pela frente no segundo semestre? E o que é que tem de alvos e destinos aí que o Fred ou que a Trio de Viagens pode recomendar para o pessoal, que você acha que são bons destinos aí para os nossos corredores cearenses e brasileiros em geral? Os cearenses estão dominando, né? Você viu aí que foi no Sim. Rio, né? Muita gente lá, você encontrou muita gente aqui de Fortaleza, nos hotéis, nas corridas, assim, tava todo mundo lá. Lucas, o que não falta são corridas, né, ao longo do ano, todo final de semana tem, e tem algumas maratonas, meias maratonas, assim, muito interessantes. Então, a do Rio de Janeiro foi muito badalada, porque coincidiu com um feriado, então a pessoa conseguia ficar 4 ou 5 dias na cidade. Mas o que vem, cara, maratona de Florianópolis, estou falando já só das nacionais, Tá. que são lugares que você vai pegar um clima bacana, vai conseguir, quem está interessado em reduzir, melhorar o seu RP, tá lá, de conhecer um lugar novo, que eu já fui, então é muito bom. Então, tem maratona conectado com vinho, tem maratona em Pomerode, tem maratona em Porto Alegre, tem maratona em Brasília, que é em dezembro, que é uma maratona que ela faz parte da Mega Finisher, que é o seguinte, né? Tem as majors ao redor do mundo, só que para chegar nessa major você tem que ter um índice, né? É para Boston, para Berlim, são lugares caros, você não vai ter acesso. Então criaram um circuito na América do Sul que envolve 5 cidades. A cidade brasileira que está nesse circuito é de Brasília, aí você pode ir para Buenos Aires, fazer essa maratona, que também São 5 são capitais, 5. né? Então tem Buenos Aires, tem Lima, tem Brasília, tem Assunção. Então eu já tenho corredores que estão fazendo isso, já estão indo para sua terceira Sim. e vai terminar e vai conseguir um grande medalhão lá, considerando que você terminou. Então é a Major da América, do Sul, né? Então assim, sim, não falta lugares para ir. Então o pessoal que foi para Buenos Aires adorou a corrida. Recentemente teve Lima, mas assim, no segundo semestre tem Valência, né? Tem maratona em Portugal. Então assim, você vai, o que eu falei antes, né? Vai conectar um lugar novo que você não conhece e vai correr, pô, é sensacional, é um negócio maravilhoso. E a Trio tá preparada para levar essa galera para esses lugares, Tá, para cara, esses estamos destinos? preparados, né? Pô, muita gente aqui acabou de terminar e já tá falando, pô, vamos organizar a minha, já quero ir para tal destino essa semana, né? Agora, já ontem já fechamos uma maratona para um casal de Recife querendo um local específico. Então, eles já vêm com alguns, já vêm com um local em mente, Sim. outros eles pedem orientação, dicas. Fred, o que é que tu indica? O que é que tu acha legal? Aí eu vou construindo com ele, vou entendendo os objetivos dele e a gente acha ali, né? Não, acho que a próxima ainda tem que ser uma nacional, depois a gente pensa uma fora do país. Bacana, cara, muito bom. Bom, então os corredores de plantão aí já ficam ligados, já fiquem antenados, tá certo? Porque tem muito destino bom no Brasil e na América do Sul e não vai faltar prova e viagem para Não, esse não pessoal, falta. não, né? É muita prova mesmo, você tem que acabar escolhendo qual você vai. Eu vou. E o Carlos do Rola na Orla, que tá aqui no bastidor acompanhando a gente, tá só de orelha em pé aqui, porque o homem tá viajando agora, viu? Eu tô sabendo. Esse ano de 2025 ele já foi para Londres, Chicago, Boston. O homem não tá no Praga. O homem tá viajando o mundo agora. Voltou diferente de cada viagem dessa, com certeza, né, Carlos? Aí, tá vendo? Tudo que a gente tá falando aqui estamos com a prova viva, né? Vocês não estão vendo nos bastidores aqui não, mas o Carlos está aqui só fazendo os registros. Você acompanhe nas nossas redes sociais, lá no @rola na orla e no @aisim podcast, @aisim_podcast, que as melhores imagens vão estar sendo divulgadas lá com toda a qualidade de imagem que você já conhece do nosso amigo Carlos Fernandes, beleza? Eu quero aproveitar essa paradinha para pedir para vocês, se esse episódio estiver bacana, se estiver fazendo sentido para vocês, não esquece de seguir o nosso canal no YouTube, que é o @aisim_podcast, tá? E é esse episódio, você se estiver nos assistindo pelo YouTube, ele também está disponível no Spotify. E se você estiver no Spotify, vai lá no nosso canal no YouTube, não esquece de seguir o nosso canal, tranquilo? Galera, agora, Fred, a gente vai para as nossas rapidinhas. Vamos nessa. Tá certo? Então a gente tem aqui as rapidinhas do Aisim, e aqui no Aisim na Orla não vai ser diferente. Então a gente tem algumas perguntas para te fazer. Se você estiver ouvindo um barulho aí,
são as obras que estão acontecendo aqui no entorno e aqui, meu amigo, a gente tá gravando ao ar livre e vai acontecer esses barulhos aí, vamos embora. Então, Fred, vamos lá, cara. Primeiro, vamos lá. Pergunta rápida, resposta rápida, hein? Tá bom. Um destino que te virou do avesso. Santiago do Chile. Aqui na América do Sul, próximo, acessível para, né, os brasileiros. E aí você vai, na mesma viagem, ver a neve, vai passar pela Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Andes. Aí você no outro dia tá vendo Vinha del Mar e Valparaíso. Aí você no outro dia vai fazer um passeio numa vinícola, tomar um vinho, vai fazer um city tour. Então assim, de entrada pode ir que não tem erro. Não dá erro. É. Muito bem. Uma viagem boa, ela tem que ter... Tem que ter planejamento. Tem que ter um planejamento bom, porque aí você consegue, né, organizar, visualizar como é que vai ser. Então, acho que a palavra-chave é planejamento. Certo. Voo direto para chegar rápido ou voo com escala e história? Escala e história, cara. Todo aeroporto que você pousa, você vai ter uma história, vai fazer uma conexão com alguma coisa. Então, eu fiz agora uma que foi um voo com escala e história. Fui com minha filha para Portugal, fomos para Fátima, né? Então, assim, foi uma bênção que veio na nossa vida. Então, realmente, assim, ficou marcado, né? Então, se conecta demais com isso. Escala. Tem que ter. Boa. Qual foi o check-in mais marcante da sua vida? Check-in foi o nascimento da minha filha, que foi há mais de 2 anos, né? Aí, e a viagem que a gente fez junto com ela, com minha família, né? No caso, então foi assim, realmente um check-in inesquecível. O que é que não pode faltar na mala do empreendedor numa viagem? Não pode faltar foco, não pode faltar resiliência e não pode faltar pensamento de longo prazo. Acho que é isso. Boa. Maratona ou mochilão? Sem dúvida é maratona. Maratona, vai vir uma maratona aí pela frente, então? Cara, não tem como negar que você termina uma meia e você pensa, eu acho que dá, né? Sim. Acho que dá pra fazer, então eu planejo fazer outras meias, né? O pessoal dica muito, não, faz mais, planeja melhor, se prepara melhor e depois vai para uma maratona. Eu acho que em 2026 deve sair essa maratona, talvez aqui já em Fortaleza, né? Que vai ter uma maratona internacional de Fortaleza, então nada melhor do que fazer uma dentro de casa. E qual a viagem dos sonhos que você ainda quer fazer? Já está marcada, já agora para outubro desse ano, a gente vai para os Estados Unidos, vai ver a Disney, vou levar minha filha, vou levar minha esposa, então é uma viagem que está bem aí, bem aguardada, né, como se diz. Sim, beleza. Fred, se o Fred pudesse encontrar com o Fred que abriu a trio de viagens, o que é que o Fred, com o conhecimento que você tem hoje, diria para ele? Diria, cara, vai para cima, vai dar certo, você vai realizar muitos sonhos, né, de muitas pessoas, então assim, pode ir que já deu certo, né, vai para cima. Acho que seria isso, Lucas. Eu gosto do pra cima, viu? O pessoal que me segue aí já conhece, já sabe, é um grito de guerra que a gente usa há bastante tempo, é a hashtag que a gente utiliza. Hoje já tem, se você colocar lá a hashtag com soquinho e foguete, que é a hashtag que a gente utiliza, você vai encontrar já mais de 500 referências sobre isso. Legal. Então, já está bem massificado. E o pra cima, eu acredito muito nisso. Acho que a gente tem que ir pra cima mesmo. E Fred, me fala, tirando o nascimento da sua filha, qual foi o grande momento aí sim da sua vida? E esse aí sim pode ser inclusive profissional. Na verdade, foi profissional, Lucas. Eu fiz uma transição de carreira, tá? Então, eu trabalhei numa grande cervejaria multinacional durante 16 anos. Era de outra área, era da logística e estou empreendendo. Sim. Então, essa foi aí sim da minha vida, não tem como negar. Né? Deu um frio na barriga antes, natural, não tem como negar, mas assim, estou muito feliz, muito satisfeito. Então, essa questão de empreender, que depois que você tá dentro, você fica assim energizado para querer mais, para ajudar outras pessoas, para crescer mais. Então, foi isso. Meu aí sim foi essa transição de carreira. Beleza, meu irmão. E, Fred, a gente tem uma pergunta final que a gente faz aqui no nosso episódio, que é a seguinte: se você puder deixar um recado, uma mensagem de 1 minuto
para todas as pessoas do mundo. E você sabe que esse recado vai chegar para todo mundo. Que recado você daria? Meu recado é, com trabalho, com honestidade, as coisas irão acontecer. Longo prazo ele vai vir e você vai conseguir realizar esses objetivos. Então, cara, honestidade e trabalho duro constrói resultados. Entendi. Meu amigo, a gente tem uma lembrança que a gente deixa para cada um dos nossos convidados e não vai ser, obviamente, diferente com você. Nessa temporada, a lembrança ela é inclusive especial e personalizada na, com a logo, com a arte, com a nossa nova identidade visual do AC na Orla. E eu queria lhe presentear não Obrigado. só com a caneca, mas também com um super presente do Rola na Orla, nosso amigo Carlos Fernandes, tá? Que é uma blusa que eu acho que tem tudo a ver com a Trio de Viagens. Vamos abrir aqui, né, para ver, né? Claro. Tem tudo a ver com a Trio de Viagens, que é... o logo aqui e o mapa mundi aqui por trás. Total conexão com o que a gente está falando hoje, viagens, corridas, né? O Rola na Orla, então assim, né, bem legal. Obrigado pelo presente, irei usar não só nas corridas, mas no dia a dia, né, vai ser utilizar essa camisa e a canequinha aqui, vou colocar aqui no escritório. Massa, que bom, cara. Meu querido, muito obrigado pela participação, né? Sua história é incrível, é muito bom a gente ver empresários com essa mentalidade de crescimento, de desenvolvimento, de contribuição, né, para a vida dos outros. E como é que o pessoal faz para encontrar o Fred, para encontrar a Trio de Viagens? Como é que o pessoal faz para encontrar vocês nas redes sociais? Pronto, o Instagram da Trio de Viagens é @Trio de Viagens, né? O meu é Fred Araújo, ROC. Então, segue a gente aqui, entre em contato, faz sua solicitação para você viajar, viagem a lazer, viagem para maratona, você que é empresário também precisa desse suporte, entre em contato com a gente que a gente vai atender vocês muito bem. Show de bola. Galera, e aí? Gostaram? Vocês estão curtindo essa temporada do AC na Orla aqui na Orla, né, no Coco Bambu, com todo esse visual totalmente diferente, saindo aqui daquela cara de estúdio, né? A gente adora o nosso espaço lá no HubX Studio, mas a gente tem aqui esse visual diferente aí. Deixa os comentários de vocês aí se vocês estão curtindo essa temporada especial dessa parceria do AC Podcast com o Rola na Orla, que aí a opinião de vocês é muito importante pra gente, tá bom? Então segue aí sim Podcast no YouTube, o nosso canal de cortes no Instagram, aí sim _podcast. Eu sou Lucas Vieira, você me encontra no Instagram ou em qualquer rede social no @LucasVieira2P e a gente vai estar agora nas férias com um episódio todo sábado para você até o dia 2 de agosto, nesse espaço incrível, a partir das 7 da manhã, depois do seu longão. Então, você corredor, terminou o longão, já liga lá no Spotify dentro do carro, ou então no YouTube e acompanha a gente, ou dentro do seu café da manhã de sábado para você curtir o Aí Sim na Orla, esse projeto incrível para a gente conectar saúde, alta performance e empreendedorismo para vocês, tá bom? Então segue a gente, fica conosco, são 5 episódios, não sai daí, vamos para cima.